Pessoal, estou aqui ao lado da minha pequena estante de livros. E aí, olhando aqui, tá, vou pegar qualquer livro. Pronto, ó, Frankenstein. Frankenstein é um livro que particularmente eu gosto muito de lê-lo, tá? E aí, por exemplo, ao pegar esse livro, me vem na cabeça uma perguntinha assim, ou uma frase que eu já ouvi muitas pessoas falarem, mas é assim, ó. Quem nunca julgou um livro pela capa? Eita, e aí? Quem nunca jogou um livro pela capa? Gente, hoje nós vamos falar de um assunto parecido com essa pergunta que eu fiz a vocês. Não, nós não vamos falar de livros, tá? Não vamos falar de literatura. Nós vamos falar do universo jornalístico, isso mesmo. Vamos estudar um pouquinho mais, dar segmento, na verdade, né? O que nós começamos, né? Porque nós falamos sobre a charge, cartoon, caricatura. Hoje nós vamos conhecer um gênero textual chamado primeira página do jornal. Exatamente isso que vocês ouviram. Quando nós falamos de primeira página, de primeira capa, o que é que traz, professor? O que é que isso traz à tona? Vejam, quando nós nos referimos à primeira capa do livro, a capa do livro, digamos assim, é, geralmente não vem elementos que atraiam nossa atenção, que nos prendam, que despertem aquela vontade, pá, de você querer ler aquele livro. Não é assim que acontece? Justo, gente. Com o jornal também é assim. Hoje nós vamos dedicar a nossa aula para aquele jornal não da TV. Eu sei que vocês viram essa vinheta que eu fiz aí, tá? Foi só um exemplo para mostrar o que nós teríamos na aula de hoje, tá certo? Mas o foco não é esse jornal exibido na TV ou na internet. Eu quero falar daquele jornalzinho que talvez muitos de vocês ainda nem tenham assim de fato folheado para ler, que é o jornal de papel impresso mesmo, tá? Então, ó, vamos ver como é composta essa primeira capa, tá certo? Então, gente, quando nós falamos em primeira página do jornal, primeiramente, é necessário que nós tenhamos em mente que ela funciona como uma vitrine. Pensa numa loja. A loja, para exibir seus melhores produtos, o que é que ela faz? Capricha. Faz aquela vitrine bem elegante, bem chamativa, de acordo com o que ela venda ali. No jornal, isso também acontece, tá? As notícias, as informações, elas são organizadas de modo que visem a atrair leitores para aquele jornal. Porque senão, como eles venderão esse periódico, tá certo? Então vejam só, nessa vitrine são divulgadas principais informações. Vocês vão ver aí no módulo que vai ter um trechinho que ele fala o seguinte, ó. Muitos leitores de jornais, eles não leem mesmo o texto por conta da correria do dia a dia, ou talvez por não quererem. Eles frisam e buscam ler a primeira página. Então, a primeira página ali vai funcionar como esse espelho que vai demonstrar, digamos assim, como ele vai saber as principais informações do dia anterior ou da semana, tá certo? Então, anota essas primeiras dicas aí, tá bom? E aí, gente, quando nós falamos em primeira página, e eu disse que vem muitas notícias, é necessário esclarecer o que seria uma notícia, né? Eu sei que vocês já sabem, assunto do ano passado, sétimo ano. Então vejam só. Notícia é um gênero textual cuja principal característica é transmitir uma informação sobre um fato ocorrido. Então, um fato que aconteceu ou que porventura vem ainda a acontecer. Nós temos notícias sim que divulgam algo que acontecerá ainda.
mas é muito comum você encontrar notícias que abordem assuntos que já ocorreram, digamos assim. E aí a notícia, ela é composta, digamos, por elementos essenciais. Um deles é a manchete. A manchete na notícia, ela vai funcionar como o título dessa minha notícia. Já na primeira página do jornal, a manchete ela vai ser a notícia principal. Anote aí. Manchete na primeira página do jornal é a notícia principal que esse periódico, que esse jornal vai abordar na edição. Então, ó, fica ciente disso, tá certo? A manchete, ela tende a chamar muita, mas muita atenção do leitor para o que está sendo noticiado. E aí, pensando nisso, eles usam estratégias que, digamos assim, prendam esse leitor no momento que ele bateu o olho ali. Então, ó, de repente, vocês vão observar que nas manchetes, as letras elas são escritas bem maiores, elas são negritadas, tá certo? Tudo isso para funcionar como se fosse um grito, eu vou dizer assim, no popular, um grito para que para que você possamos ler aquele conteúdo. Algo que eu gostaria de destacar e frisar com vocês é que dentro das notícias nós vamos encontrar algo que nos fornece informações essenciais. Essa partezinha, ela é chamada de lead. O lead, ele é responsável por nos responder, digamos assim, informações do que aconteceu, de como aconteceu, por que aconteceu, quando, quem estava envolvido e onde foi que aquilo tudo ocorreu. Então vejam, geralmente são 6 perguntas respondidas por esse lead, tá certo? O lead, ele costuma vir no primeiro parágrafo do texto. A notícia, vocês vão conhecer ou vocês podem pesquisar, ela costuma ser organizada numa espécie de pirâmide, pirâmide invertida. Como assim? Nós vemos que a pirâmide, né, ela começa com a pontinha e vai, ó, ficando maior aqui. No lead, ou digamos assim, na notícia, essa pirâmide é feita o inverso. Primeiro eu venho com o lead, aqui o lead vai ser a parte essencial, trazendo as principais informações. Depois eu trago declarações no meio dessa pirâmide. E no topo, que agora está embaixo, nós vamos ver, digamos assim, detalhes que para nível de notícia não é tão essencial. Vocês vão ver mais à frente num gênero chamado reportagem, tá certo? Mas por enquanto, foca nisso. Lead traz principais informações sobre o fato ocorrido, respondendo a 6 perguntas. E a notícia costuma ser escrita num sistema chamado pirâmide invertida. Pronto, pessoal. Agora eu vou exibir para vocês algumas informações essenciais que não podem faltar, tá? No momento que vocês estiverem estudando sobre primeira página do jornal, ou seja, aquela vitrine, tá? Então, ó, se liga aí nesse conteúdinho que eu vou exibir agora. Então, pessoal, quando nós formos analisar a primeira página, a PP, nós precisamos ter ciência de alguns elementos constitutivos, tá? Que pertencem a ela. Então, primeiro de tudo, vocês vão observar o cabeçalho. Lembram quando nós estamos fazendo as produções textuais, que eu coloco lá no quadro o cabeçalho, Escola Nanere, aí vou e coloco a data, né? A cidade que moramos, coloco também o gênero textual que nós iremos escrever, né? Isso. Pronto. No cabeçalho da primeira página também é assim, ele vai trazer informações essenciais sobre o jornal,
que está sendo ali a empresa, digamos assim, que está sendo divulgada, e aí depois, ou seja, o nome do jornal, né? Aí depois vocês vão observar que vai vir a data, vai vir, digamos, o local de publicação, o ano da circulação, coisas desse tipo, tá certo? Em segundo lugar, vem aí a manchete. Eu já havia dito para vocês anteriormente que manchete ela vai ser a principal notícia, certo? Que virá nessa primeira página. O que seria a gravata ou a linha fina? Por exemplo, pensa aí no pescoço. Isso mesmo, ó. A gente vai ver que nós temos aí tal, a cabeça, o nosso meio de comunicação tá aqui, nossa boca tá aqui, não é isso? E logo abaixo vem esse pescoço tal, e quando eu vou me arrumar para uma reunião, eu coloco uma gravata, né, para ficar mais chique e tal. Veja, a notícia, ela além de ter uma manchete, geralmente abaixo dessa manchete, que é o que nós podemos chamar de subtítulo, virá uma gravata ou uma linha fina. Esse é um termo jornalístico, tá certo? Então, gravata ou linha fina funciona como uma espécie de subtítulo para essa manchete, tá certo? Os créditos, por exemplo, vocês vão ver que em muitas notícias, principalmente na primeira página também, pode vir fotos. E aí, se alguém fotografou, essa pessoa tem que levar os créditos por isso, né? Então, os créditos servem para nomear, digamos assim, os autores das notícias ou das fotos ali tiradas, tá certo? A chamada, o que vai ser essa nossa chamada? A chamada seria o resumo de algumas notícias que vão constar nessa edição. Então vocês vão ver que além da manchete, a principal notícia divulgada, vai constar aí nessa edição outros bloquinhos de mais notícias, tá? Essas outras notícias são organizadas por chamada. Aí a foto, como eu falei para vocês, é uma linguagem não verbal, né, que vem só para acrescentar ao texto verbal, ou seja, ele vai, digamos assim, se unir ao texto verbal para trazer informações complementares. Toda foto que vier tanto nessa primeira página quanto dentro da notícia, ela virá com uma legenda embaixo, tá? E aí, o que é uma legenda, professor? Seria, digamos assim, uma frase descritiva para essa imagem, tá certo? Ou para a situação que foi divulgada, retratada, algo nesse tipo. E o que é o texto publicitário? Ora, pensa na ideia de propaganda. Quando eu falar em texto publicitário, vocês vão ver campanhas, anúncios, tá certo? De empresas, de órgãos, enfim. O texto publicitário ele vai atuar dessa forma, tá certo? Aparece, digamos, na parte inferior, ou seja, ele não tem um destaque tão grande, então ele está lá quase que no finzinho da primeira página, ok? Pronto, voltamos. Então eu espero que vocês tenham conseguido, tá? Entender. Qualquer coisa me procurem durante a semana que estou aqui para respondê-los, tá certo? Gente, forte abraço e até a nossa próxima aula, tá? Nós temos a aula interativa amanhã, terça-feira, e quarta-feira nosso próximo encontro, tá? Aqui no YouTube. Beijão, abraços e até a próxima aula.